Como é sinistro o mundo, não? Perigoso, cruel. Eu já vi muitas coisas ruins por aqui. Para saber que a sobrevivência nos move em ações terríveis. E uma coisa eu te digo: ninguém desaparece de repente. Eu sou o detetive Bira. E é hora de você conhecer alguns mistérios que tiveram solução. Alguns casos são tão cheios de mistérios que nós podemos passar 5, 10, 20 anos ou mais investigando. E ainda assim, é complicado encontrar respostas. Mas o que eu vou te contar agora não demorou tanto tempo assim. Ele começa em fevereiro de 2010, com o desaparecimento de uma família inteira na Califórnia. Joseph McStay, de 40 anos. Sua esposa, Summer, também de 40. E os 2 filhos do casal, um com 4 e outro com 3 anos. A parte mais intrigante do mistério é que não havia nenhuma pista na casa. Nada de sinal de luta ou arrombamento. Os cachorros da família foram deixados no quintal. Havia comida quase pronta e eles estavam pintando a cozinha. Não fazia sentido uma família bem-sucedida como essa desaparecer de repente. Joseph trabalha com fontes de água, ao lado de um sócio. E Summer era corretora de imóveis. 4 dias depois do desaparecimento, o carro da família foi encontrado no estacionamento de um shopping em San Isidro, próximo à fronteira mexicana. Até parecia que eles tinham deixado o país, mas não fazia sentido terem deixado $100 mil na conta bancária. Os investigadores até apelaram para uma busca internacional. E sabe o que eles descobriram? Nada. Apenas 3 anos e 9 meses depois, em 2013, que o caso esquentou de novo. Um motoqueiro estava passando por uma região desértica quando encontrou os restos mortais dos McStay, enterrados em covas rasas, a cerca de 160 quilômetros de distância da casa da família. Com eles estavam roupas manchadas com a tinta encontrada na casa e uma marreta, a mesma usada para espancá-los até a morte. Uma parte do mistério foi resolvida. Mas e quanto ao assassino? Em novembro de 2014, Charles Merritt, o sócio de Joseph, foi preso depois que a polícia encontrou o DNA dele no carro dos McStay. Ao que parece, Charles tinha problemas com jogos de apostas e já estava roubando da família muito antes de cometer o crime. O ato final também teria sido feito para obter mais lucro financeiro. Depois de um longo processo e vários julgamentos, um júri considerou Charles culpado em 2019 e ele foi condenado à morte no início de 2020. Existem alguns crimes que podem demorar décadas para serem solucionados. Teve um em Nova York que demorou 30 anos, quando um homem chamado Ronald Cohen vendeu sua casa em 99. O novo proprietário
encontrou um tambor pesado de cerca de 150 quilos no porão do imóvel. Ele pediu para Ronald removê-lo, mas não estava dando certo. Foi então que o homem decidiu abrir para conferir o conteúdo e encontrou uma mão e um sapato. A equipe forense descobriu o corpo de uma mulher grávida de 9 meses dentro do tambor, deixada para se decompor e acobertar um crime. A causa da morte? Vários golpes na nuca. Junto com a vítima estavam alguns pertences pessoais e uma agenda de endereços danificada pelos anos. Pesquisando, os investigadores chegaram à identidade da vítima. Reina Angélica Marroquim, uma imigrante de 28 anos. Ela havia se mudado de El Salvador para Nova York em 1966 e desapareceu 3 anos depois. Os investigadores também recuperaram o número de Cat Andrade, uma antiga amiga de Reina, que manteve o mesmo número durante 30 anos. Cat contou para a polícia que Reina estava tendo um caso com seu antigo chefe, um homem casado, dono de uma fábrica de flores sintéticas. Um dia antes de desaparecer, a jovem ligou para a amiga e disse que estava com medo de ser morta por ter contado para a esposa do chefe que estava grávida. As suspeitas logo caíram em cima de Howard Elkins, antigo proprietário da casa, e adivinhe, ele era o dono de uma fábrica de flores sintéticas. A polícia entrou em contato com Howard, que tinha 71 anos, e explicou a situação, dizendo que tinham encontrado um corpo e que ele precisaria fazer um teste de DNA para saber se o filho, que nem chegou a nascer, era dele. No mesmo dia, Howard comprou uma espingarda e cometeu suicídio com um tiro na cabeça. A polícia coletou uma amostra de DNA na autópsia do corpo e o resultado era claro. Havia 99,9% de chances dele ser o pai. A crueldade do ser humano. A cada caso macabro que eu fico sabendo, é impossível não parar para pensar até onde a humanidade consegue ir. Você duvida disso? Olha, volta comigo para o ano de 1995, na época em que a polícia do estado americano de Connecticut encontrou o corpo de uma jovem de 17 anos. Ele estava atrás de um shopping na cidade de New Britain, enrolado em uma coberta e depois em vários sacos de lixo. Tiro na cabeça. 8 dias mais tarde, a 64 quilômetros de distância, a polícia de Massachusetts encontrou o corpo de uma mulher mais velha perto de um parque estadual. A investigação concluiu que ela havia sido morta 1 semana antes do corpo ser encontrado. Tiro na cabeça. Dias, semanas e meses se passaram sem que a polícia recebesse qualquer uma ligação informando algum desaparecimento que pudesse esclarecer o caso dos corpos. Como as vítimas foram encontradas sem nenhum tipo de identificação, os investigadores passaram anos sem saber quem elas eram. Eles até mesmo apelaram para o público, com desenhos dos rostos das vítimas e identificação de cadáver, mas nada. A única pista foi um teste de DNA feito em 2011, que comprovou que se tratava de mãe e filha. Por causa disso, os investigadores souberam que os 2 casos não estavam apenas relacionados, como provavelmente
tinham o mesmo assassino. Foi então que, em 2014, 19 anos depois, a polícia de Nova York recebeu a ligação de uma família que procurava por Marcia e Elizabeth Holmes, mãe e filha, desaparecidas desde 1995. A maior pergunta feita pelos investigadores era: por que raios demoraram tanto tempo para procurar a polícia? Ao que parece, a família estava conduzindo uma investigação particular sem o envolvimento das autoridades. Um simples teste de DNA com um dos membros da família comprovou que as vítimas de quase 20 anos atrás eram, de fato, Marcia e Elizabeth. Durante os depoimentos, os parentes das duas demonstraram preocupação em relação ao pai de Elizabeth, um homem chamado de Robert Holmes. A família alegou que lembrava de vários episódios de violência entre o homem e Marcia. Foram detalhes cruciais para que a polícia voltasse os olhos para Robert, que naquele momento estava morando em outro estado com uma nova esposa e filhos. A digital do homem batia com a impressão encontrada num saco plástico em que estava o corpo de Elizabeth. E isso foi o suficiente para conectá-lo com a cena do crime. Para cobertar o desaparecimento da esposa e da filha, Robert disse que eles tinham planos para se mudarem para a Austrália. Só que a verdade era outra. Como você já deve suspeitar, ele as matou. O assassino ainda teve a cara dura de dizer que estava com amnésia e não se lembrava direito da sua vida em 1995. Ainda assim, ele foi preso pelo assassinato de Marcia e Elizabeth e acabou sendo condenado à prisão perpétua. Que Deus conforte as almas dos familiares.